E aí, gente? Bom, nós vimos na aula anterior o primeiro processo de transmissão de energia na forma de calor, que foi o processo de condução, tá? Hoje nós vamos ver o processo de convecção. E por último, na próxima aula, nós vamos ver o processo por meio da radiação ou irradiação. Dependendo do material, utiliza uma palavra que no final das contas elas significam a mesma coisa, tá? Então vamos lá, o processo de convecção, eu vou iniciar com um exemplo, assim como eu fiz no processo de condução, tá? Vocês já perceberam que ar-condicionado, o aparelho de ar-condicionado, ele é sempre instalado na parte superior da parede, né? Ele é sempre instalado na parte de cima da parede e nunca na parte de baixo. Nas casas antigas, onde tinha aqueles antigos aparelhos de ar-condicionado, muitas das vezes a gente observava que o aparelho ficava na parte de baixo, tá? Mas hoje em dia a gente não encontra mais aparelho instalado na parte de baixo da parede, apenas na parte de cima. A pergunta é por que se instala lá na parte de cima? Porque para instalar na parte de cima da parede é muito mais difícil do que instalar na parte de baixo, né? Se eu instalasse embaixo, eu não precisaria ficar subindo em escadas e causando maior transtorno, né? Então a questão é por que se instala o ar-condicionado na parte de cima da parede? Bom, para responder essa questão, primeiro o que a gente precisa lembrar é que massa de gás, por exemplo, vamos imaginar massas de ar que possuem uma menor temperatura, uma temperatura baixa, ele é um ar mais denso. Isso porque a energia de movimento, o próprio movimento das moléculas que constituem essa massa de gás, essa massa de ar, com a temperatura menor, a energia deles vai ser menor, portanto a agitação deles vai ser menor. Consequentemente, o que vai acontecer é que eles vão se aproximar, eles vão ficar um pouquinho mais próximos uns dos outros. Ao contrário do que uma massa de ar com uma temperatura mais alta, onde eu tenho maior energia, maior estado, maior grau de agitação, e aí o que eu tenho como resultado é que uma molécula vai ficar mais longe da outra, um átomo vai ficar mais longe do outro. Ou seja, uma massa de ar frio, uma baixa temperatura, é mais denso do que uma massa de ar quente com uma alta temperatura, tá? O processo de convecção ele acontece justamente por causa dessa diferença de densidade que nós temos, por causa da aproximação dos átomos e por causa do afastamento deles. Respondendo à questão por que o ar-condicionado é instalado na parte superior da parede, é que o ar-condicionado ele puxa o ar quente que está dentro do ambiente, resfria e joga esse ar frio lá para dentro do ambiente, para dentro da sala, vamos supor que seja uma sala, tá? Como ele jogou um ar frio lá para dentro da sala, ele é um ar mais denso, ele é um ar mais pesado. Consequentemente, ele vai descer, ele vai empurrar esse ar que está quente na parte de baixo da sala para ocupar o lugar dele, ou seja, ele vai descer e o ar quente que está ali embaixo na sala, ele vai subir, tá? Só que conforme esse ar gelado que desceu, ele vai esquentando. E esse ar quente que subiu, ele vai resfriar. Então, o que vai acontecer é que esse ar que desceu, ele vai subir. E o que subiu, ele vai descer, tá? Com isso, a gente consegue ter uma maior eficiência, a gente consegue gelar mais rapidamente todo o ambiente onde está ligado o ar-condicionado do que se ele tivesse instalado na parte de baixo, tá? Esse movimento de um ar frio mais denso descer e um ar quente menos denso subir é chamado de correntes de convecção. Então, correntes de convecção nada mais é do que a movimentação de massas de ar, nesse caso do ar-condicionado, movimento de massas de ar por causa da diferença de temperatura que causa a diferença de densidade, tá? Agora imagina se o ar-condicionado fosse instalado na parte inferior da parede, na parte de baixo da parede.
Aquele ar frio, ele ia entrar pela parte de baixo da sala, mas por ele ser mais denso, ele não ia subir, ele ia ficar ali embaixo. Então a gente ia sentir frio na canela, mas ia sentir calor na cabeça. Então a gente ia ter que usar meia e na cabeça ligar um ventilador, sei lá, ia ficar ali suando a cabeça. Essas correntes de convecções a gente também encontra nos líquidos, tá? Então vamos supor, por exemplo, que a gente pegue uma panela contendo água e coloque lá no fogo do fogão. Depois de um determinado tempo, se nós fôssemos medir a temperatura daquela água, daquela quantidade de água dentro da panela, nós iríamos ver que a temperatura em qualquer ponto da água ela vai ser praticamente a mesma. A temperatura vai ser uniforme em toda a quantidade de água, tá? Isso porque aquela quantidade de água que está mais próxima da chama ali do fogo, ela vai aumentar mais a sua temperatura em relação à quantidade de água que está lá em cima, tá? Consequentemente, se aumentar mais a sua temperatura, significa diminuir a sua densidade. Ou seja, aquela quantidade de água que está mais próxima da chama vai diminuir a densidade e vai subir, por ser menos denso. Vai empurrar a quantidade de água que está lá em cima mais fria para baixo, porque é mais pesado. Essa quantidade de água quente que subiu, ao fazer esse movimento de subida, ela vai acabar perdendo um pouco a sua temperatura. E essa quantidade de água gelada que desceu, ela vai esquentar. Então, de novo, nós vamos ter ali correntes de convecção, ou seja, movimentação de massas agora de água, de líquidos acontecendo ali dentro. A consequência é que o aquecimento acontece por igual em toda a massa de água, assim como acontece do ambiente onde está recebendo o ar frio de um ar-condicionado. Um outro exemplo que eu já vi que caiu no Enem, que foi cobrado em vários outros vestibulares, é sempre o exemplo da praia, tá? Um exemplo de convecção na praia. Isso porque durante o dia nós temos que a areia tem uma temperatura maior do que a água, ou seja, a areia está mais quente do que a água. E durante a noite isso inverte. A areia fica mais fria do que a água, tá? Então o que vai acontecer? Durante o dia, aquela camada de ar que está mais próxima da areia vai ter uma temperatura maior do que a camada de ar que está mais próxima da água. Consequentemente, essa camada de ar que tem uma temperatura maior vai ter uma menor densidade e vai subir, certo? Vai fazer um movimento de ascensão. Enquanto essa camada de ar aqui sobe, alguém tem que vir ocupar esse espaço deixado por essa camada de ar que subiu. Quem vai ocupar esse espaço é essa camada de ar mais fria que vai sair do oceano, vai sair ali próximo da água e vai vir em direção à terra, em direção à areia, tá? Então eu vou ter esse movimento de corrente de convecção, que o ar da próxima à areia sobe, enquanto esse ar mais próximo da água vai vir ocupar o seu lugar. Então, durante o dia, o que a gente observa é um vento do mar para a areia. O nome desse movimento, o nome desse vento, desse tipo de vento do mar para a areia é chamado de vento maral, tá? Uma brisa maral, que vem do mar para a terra. Durante a noite, isso se inverte, ou seja, o sentido da corrente de convecção também vai inverter. A massa de ar que está próxima à água do oceano vai ter uma temperatura maior do que a massa de ar que está mais próxima à areia. Consequentemente, essa camada de ar que está próxima do oceano, da água do oceano, vai subir e quem vai ocupar o lugar vai ser essa camada de ar que está mais próxima da areia, que vai fazer esse movimento da areia, da terra, né, para o oceano, da areia para a água. Então, durante a noite, nós temos o vento chamado de vento terral, que é da terra para o mar. Para finalizar, então, esse segundo processo de transmissão de calor, processo de convecção, nada mais é do que a movimentação por meio das correntes de convecção, mas é a movimentação de massas de fluidos que possuem diferentes temperaturas. Maior temperatura, menor densidade sobe, e menor temperatura, maior densidade, ele desce, tá? Esse processo de convecção só pode e só acontece em materiais que se apresentam na fase
líquida e gasosa. São só materiais que possuem a propriedade de fluir, tá? Um movimento de subida e descida ou de um lado e para o outro por conta dessa diferença de densidade, tá bom? Bom, alguma dúvida é só chamar, tá bom?